O Renato mandou esse vídeo aqui e falou, bota pra reagir, vamos ver. Bota o fone aí. No Rio de Janeiro, porque nós estamos a falar do Rio de Janeiro, qualquer operação contra milícias, contra o tráfico de drogas, me parece óbvio que o armamento a ser utilizado é o armamento mais pesado possível que a polícia tenha. Isso aqui. É impossível que nós, aqui, no Supremo Tribunal Federal, daqui, nós insinuemos à polícia que ela possa ingressar numa operação contra a milícia, contra o tráfico de drogas, que lamentavelmente foi dito por Vossa Excelência, pelo ministro Gilmar, a questão de terrenos e de áreas controladas, que haja outra possibilidade de operação policial que não seja com armas letais. E aí vem uma questão que é importantíssima, que nós precisamos realmente discutir, como Vossa Excelência vem fazendo e traz esse belíssimo voto, a questão das causas e dos efeitos. Uma coisa é a polícia, e há até um tópico que mais adiante também vou me referir no meu voto, a questão da utilização de helicópteros, a questão da possibilidade da polícia realizar operações perto de escolas e hospitais, a partir do momento em que se veda isso ou se restringe as milícias e o tráfico, estão eles utilizando essas áreas para realizar o crime. É muito difícil nós, daqui, entrarmos em pontos específicos de operações policiais, áreas que a população, e nós não podemos romantizar isso como, infelizmente, alguns fazem, principalmente em novelas, seriados, a população, em grande parte dessas áreas, ela é escravizada pelo tráfico de drogas, é escravizada pelas milícias. Se eles discordarem de algo, ministra Carmen, eles são mortos. Se a população discordar que o traficante, que o miliciano utilize sua casa, que o traficante, o miliciano, convide sua filha para sair, eles são mortos. É uma escravidão moderna, com uso de armas, com uso de ameaças, uso de coação. Então, uma coisa ou são as operações, e não há possibilidade, eu digo isso aqui, com todo respeito às opiniões de contrário, mas como alguém, no período das eleições, no período das Olimpíadas, organizou a segurança no Rio de Janeiro, como ministro da Justiça, e num determinado momento, as forças policiais do Rio de Janeiro se recordam, num determinado momento, uma viatura da Força Nacional foi fuzilada porque realizava uma operação policiamento de rotina. Não é possível dizer que as forças policiais devem ingressar e, a partir da operação, ir verificando o uso da força, progressivo da força. É necessário, para que os policiais, eles não sejam mortos, que eles entrem com a força máxima possível. Vamos lá. Bem-vindo ao MBL Alexandre de Moraes. Primeira coisa que eu queria comentar aqui. Eu primeiro, assim, vou fazer um exercício com vocês. Digite um. Vocês lembram que eu não passei? Eu falei, olha pessoal, vocês vão ver algum tipo de plano vindo do STF para a segurança pública. Digite um, vocês lembram? Eu falei isso muito antes de todo mundo falar. Eu falei, vamos ver qual o caminho. Porque tem uma turma querendo lidar com força, com segurança pública no STF, vindo com uma linha garantista. Reparem que o ministro Lewandowski saiu e virou ministro da Justiça e tá tocando isso. Agora é o Pena Justa. O Pena Justa veio do STF, foi para isso. Barroso vai na mesma linha. E tem uma outra turma que hoje ela é considerada progressista. Sempre falei, o Alexandre de Moraes nunca foi de esquerda. Nunca foi de esquerda. O Alexandre de Moraes, ele era da turma do Alckmin, dos memes do Latuf. Já viram os vídeos do Latuf? Do cara da polícia. Ele era um cara que... E o Gilmar também nunca foi da esquerda. Existe ali uma vontade de pegar este tema para si. Me parece... Quando eu falei que eu já tava sabendo que isso aí ia acontecer faz tempo. Digite um, vocês lembram disso. Esse tema vai andar. Vamos ver a linha. Você já entendeu que tem duas linhas ali. Duas linhas concorrentes. E eu vou falar, vou dar o tom, vou dar a letra do que vai rolar. Naturalmente, o ministro Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes querem eles conduzirem isso. E como? Eles querem, pode anotar, centralizar as operações das polícias estaduais junto à Polícia Federal. E aí tocar através da Polícia Federal, em coordenação com algum grupo de trabalho, estudo envolvendo o jurídico do STF, grandes operações, meio, não total, levemente a la Bukele. Levemente. Entendeu? Notem isso. Outra coisa, não vou aqui ficar falando, né, porque é ridículo dizer que pessoas tão importantes sequer sabem da nossa existência, mas meio que uma grande coincidência as falas, né? Olha... Ô Renato, posso fazer uma pergunta aí? Deve. Falando sobre o Bolsonaro agora no início da live, e aí essa fala do Alexandre de Moraes, a gente pensar um pouco, né? Porque o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer. Sim. E você via ele como secretário de segurança aqui de São Paulo, plantação de maconha, arrancando maconha. Lembra desse vídeo? E caso o Bolsonaro não fosse tão burro e tão merda, será que o Alexandre de Moraes, não tô dizendo que ele é um santo, hein? Mas não será que ele não poderia ser um amigo, aliado do nosso campo? Ao invés de hoje fazer e ter que extrapolar a linha, porque a linha foi extrapolada antes, não justificando também, mas esse raciocínio vem naturalmente. Sabe, esse é um raciocínio de uma pessoa que pensa de maneira complexa como você. Porque é basicamente isso.
O Alexandre de Moraes, ele não entrou para ser esquerdista. Basta pegar as primeiras votações dele lá. O que aconteceu? O Alexandre de Moraes também, no coração dele, mas que ele até não tenha votado contra no começo, ele não gostava da Lava Jato, como ninguém no sistema gosta. E o STF estava passando por uma série de ataques. Quando o STF passou por uma série de ataques, eles não tinham força política para enfrentar os ataques. E o cara que falou, não, dá aqui que eu vou brigar, porque ele gosta de briga, é o Alexandre de Moraes. A briga no início era contra a Lava Jato, e depois foi contra o bolsonarismo. Só que a briga não era contra o Bolsonaro, e esse é o ponto. Essa briga inicial não era contra o Bolsonaro. Até porque o próprio STF fez um acordo com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tinha essa agenda golpista, tinha, né, arrumar os bodes expiatórios pro problema dele. E aí eles foram pra um caminho. O fato é, todo mundo na política sabe que a filha do Alexandre de Moraes recebeu ameaças de cunho, não vou nem entrar em detalhe, muito baixas. E foram muitas. E a gente, todo mundo que tem parente mulher e tá na política e é alvo da sanha de um extremista de esquerda ou de um bolsonarista, vai receber ameaças desta natureza, tá? Recebe. E a Amanda tá aqui pra falar. A Amanda, né, recebeu dos dois também. No caso ali do Alexandre, ele recebeu, ele tomou pra si a briga e ele começou a vencer. E aí ele virou um herói do lado de lá e os caras começaram, viva Alexandre de Moraes e tal. Só que o teu cálculo é certo. Assim, o Bolsonaro, desde o início, ele tinha que ter trabalhado ele como executivo e com um cara que ia fazer 2 nomeações ao STF, a ele determinar o peso no jogo do próprio STF. Porque o STF tava super rachado. Trazia os caras, é lógico, trazia, mas ele, entendeu? Assim, foram decisões em série muito burras que foram tomadas. Imagina se o Bolsonaro, vamos fazer retrospectiva da burrice. Né? E vocês vão falar, ele era tão burro, ele não fala hoje fácil. Gente, eu estou falando de um cara que hoje está pedindo fora Lula 2026. Eu não precisa ser muito complexo. Não pense que ele ficou mais burro agora, ele já era burro naquela época. Ele elegeu o Rodrigo Maia presidente da Câmara no começo de 2019, você lembra? Ele elegeu o Rodrigo Maia. Logo em seguida, ou seja, ele teve todo o desgaste, ele elegeu o Rodrigo. Logo em seguida ele começou a fazer campanha de ataque ao Rodrigo. Qual a vantagem de você eleger um presidente da Câmara pra logo em seguida você tentar você organizar uma manifestação botando gente na frente da casa do cara pra xingar o cara? Você ficou com desgaste e ainda arruma briga com o cara. Isso é o Bolsonaro é um animal de teta. Ele era tão assim, como a gente julga? Não dá pra julgar. O Bolsonaro vai, ele ganha e tinha apoio do Santos Cruz. Aí ganha, aí o Carluxo ficou com os ciúmes do Santos Cruz e do Bebiano. Aí fez tirar os caras. Eles começaram a gerar inimigos. Virou o ano. Começaram lá a atacar a gente. Começou a atacar um monte de gente. Era cancelamento de cancelamento. Então é difícil. É difícil, muito difícil. Eu tive aula com o Alexandre de Moraes. Eu convivi um pouco com ele na época da faculdade. Na época da faculdade era o Alexandre de Moraes, o Lewandowski. O Lewandowski foi meu professor do primeiro ano, direto. Sempre falei bem dele como professor. Um professor muito atencioso. Tem muito professor famoso que nem vai dar aula, mandava o professor dele. O Lewandowski dava todas as aulas dele, ele era bem dedicado. Tinha o... Só falar um negócio, eu tô falando, sabe, tem que botar na tela eu e ele, a gente tá meio que fazer um bate-papo aqui. Eu tô falando com outra pessoa, só que sem... Não, botar a câmera do riso foi embora. Né? Lewandowski era tinha sido ministro... Meu Deus, tô esquecendo. Um bom professor de Direito Internacional. Esqueci o nome dele agora. Mas, sim, você conseguia ter uma convivência lá com os professores. E, inclusive, né, só pra falar, faculdades de direito que importam no Brasil é a de Recife e a de São Paulo, só, né? E são as duas. Existe uma briga pra saber qual surgiu antes, foi de Recife ou de São Paulo. Enfim. E no fim do dia, o Alexandre não tinha o reconhecimento dos demais. Ele nunca foi um acadêmico. Ele sempre foi um homem muito prático do direito. Muito, muito prático. E eu acho que ele tentou agora ter o reconhecimento dele com o negócio dele prender o Bolsonaro, derrubar os bolsonaristas. Ô Ruiz, a gente tinha botado aí a tela dividida. Tinha? Então Tinha. Entendeu? Porque a gente tava trocando ideia aqui. Né? Mas a sua hipótese é uma hipótese que faz muito sentido. Porque pensa assim, se a direita não é majoritária nesses espaços não eletivos, do tipo o judiciário, você tem que criar maneiras de dividir esses espaços. Se você deixar, por exemplo, o judiciário inteiro fechado contra você, a tendência é que você perca. Talvez se ele fosse inteligente e fizesse isso, no meio da pandemia, operações policiais não teriam sido proibidas durante a pandemia. Exatamente. Porque assim, se o Bolsonaro tivesse sido inteligente, sabe? O que eu penso? Porque quando o Bolsonaro ganhou, eu falei, cara, esse cara... Né, eu achava que ele não era tão besta. Tipo, se ele é besta, ele não teria ganhado, né? Pois é. Então se ele ganhou, eu falei assim, o que esse cara vai fazer? O que eu imaginava ser o governo do Bolsonaro? Eu imaginava a seguinte imagem. O Guedes lá tocando os negócios da economia, e aí a Globo News com um monte de repórter puto filmando o Bolsonaro com um helicóptero numa operação na Rocinha. Ô, vagabundo, eu tô tirando o vagabundo, tô libertando aí, acabou a patifaria. Eu falei, puta, esse cara vai ser muito popular. Porque esse cara vai focar em segurança pública.
Tipo um Cleitinho da segurança do Rio de Janeiro. Exato. Mano, ele não fez nada disso. Ele não fez nada, zero. Então, às vezes ele gasta a energia dele com esse tema, ele ficou lá gastando em brigas com o STF, aí depois ele começou a defender o negócio de vacina. O que ele tinha a ganhar no negócio da vacina? O que ele tinha a ganhar? É uma briga débil mental, não. Aí vai, não, eles estão voltando pela liberdade. Mano, aí você entrou nesse tema aí, cara, entendeu? Assim, vocês estavam voltando pela liberdade. Depois pegaram os documentos, estavam voltando pra tentar um golpe durante a pandemia, organizar manifestação, sublevar policial. Aí entrou a parte da burrice, porque se ele fosse inteligente, teria feito de tudo para acontecer o mais rápido possível a vacina, para tomar esse tema para ele. Aí deixou o Dória fazer isso aí. Dória. E o Dória nem conseguiu capitalizar isso ainda, pior. A vacina não foi capitalizada por ninguém. Porque e ele conseguiu perder, assim, ele se esforçou para perder a eleição, porque ainda perdeu por muito pouco. Se ele não tivesse feito as cagadas da pandemia, mesmo com os outros erros do governo, ele teria sido eleito. Então, assim, só a pandemia ele perdeu a eleição. Agora, se ele tivesse focado em ser esse cara espetaculoso da segurança pública e não fizesse cagada na pandemia, esse cara teria sido reeleito, assim, 68%. E vou falar, estando tão popular assim, o Lula nem teria sido lançado. Porque o Lula jamais ia concorrer numa eleição para perder. Desgaste desse. Lógico. Então, assim, esse cara ia ganhar massacrando na eleição. E a gente ia ter que ficar todo mundo assim, o governo do cara é bom. E a gente tem que ficar meio que pianinho. Então, você olha assim, essa história, você, puta que pariu, é muita burrice, muita burrice. E a bola tá pingando da segurança pública, e assim, o Xandão que pega pra você a bola. E com os superpoderes, ele faria o rebranding dele. Ele faria um rebranding em que ele seria, usaria, tipo, eu sou o Xandão, eu prendo, eu bato, eu faço o que quiser, eu imponho a ordem aqui, é o seguinte, tráfico, eu vou pra cima de você. E você acha que por causa disso agora é o início da briga, talvez do rompimento do Xandão com o PT, por causa dessa questão da segurança? Olha, Porque a ala ideológica do PT não vai gostar nada disso. Tem um pouco, e tem uma parada. O fato dele estar fazendo isso, justamente no momento do lançamento do Pena Justa, mostra que tem já um corte, que é um corte que sempre existiu. Se vocês pegarem, galera, os vídeos antigos de brigas no STF, era a briga da turma do Barroso com o Gilmar. Barroso e Gilmar se odeiam. Barroso é um cara que é uma nomeação que foi colocada lá pros embargos infringentes na época do julgamento do Mensalão. Ele era um cara muito pró-PT. Aí depois foi meio pró-Lava Jato e tal, então... o Barroso e o Gilmar se odeiam, ele chamava o Gilmar de gangster. E hoje você tem, de novo, vai abrindo essa dicotomia lá. E aí essa turma tá lá, o Lewandowski vira o ministro da Justiça, o Barroso fica tocando essa agenda, o Fachin vai na mesma linha, essa agenda meio esquerda ali para pauta de direitos humanos. E agora tá Xandão, Gilmar, eu botaria, iria pra turma deles aquela segunda nomeação do Bolsonaro, o Riso. Cássio? Não Cássio, o outro. O Cássio vai ficar neutro, André Mendonça. Então eles estão em um bloco André Mendonça, que olha... Esse não está sendo um mau ministro, não dá pra falar mal do André Mendonça, não. André Mendonça, Gilmar, Xandão, e o outro que o Lula colocou agora, o Zanin, já tem um bloquinho com 4, e eu acho que eles conseguem formar um bloquinho com 5, pelo menos. Que já é 5 de 11, né? E esses caras, só que eles têm muito poder na mão. Então pode ser que eles realmente consigam tocar o que eles querem. Assim, olho nisso, porque a ideia é concentrar... tirar um pouco da liberdade das polícias estaduais e entregar para a Polícia Federal, especialmente no Rio de Janeiro. Como a gente, assim, eu tenho pavor disso, acho que o Brasil só existe e não tomou golpes, não tomou golpe do PT, para ser claro, porque os estados têm tanta autonomia que a gente nunca teve uma venezuelização. É muito importante que a polícia dos estados continue com os governadores. Dito isso, o Rio de Janeiro não dá para dar autonomia para nada no Rio. No Rio de Janeiro, sim, você tem que ter interferência federal no Rio. E eu acho muito engraçado que, basicamente, eles estão falando exatamente o que a gente fala. Agora, também, isso ser tocado pelo STF, é muito difícil acreditar que isso vai dar certo, né? Vai ser aquela coisa meia boca de novo, igual foi a intervenção federal do Rio de Janeiro na época do Bolsonaro ali, aí não vai dar certo, aí a esquerda vai legitimar isso, dizendo que isso não é a solução, justamente foi tentado pela segunda vez e não deu certo. Aí a bucha cai pro nosso campo de novo pra gente explicar, enfim, aí defender isso fica fácil, porque os caras vão lá, fazem uma cagada, fazem de jeito errado, e aí... sobra a bucha pra gente, pra quem faz um trabalho sério, pra dizer, não foi feito do jeito certo. Até você explicar esse raciocínio, quando você precisa explicar algo demais... Aí... Exatamente. Enfim, né, eu tô achando curioso isso. Mas vamos lá, vamos pimbas?